Fala, gente, canal Tricolaço no ar, numa situação completamente diferente do habitual, porque eu não estou nem em casa, nem no meu espaço habitual para fazer, mas todo mundo que tem um canal de São Paulo hoje está falando, e eu também tenho que falar. Afinal de contas, eu não tinha nem voltado à atividade, a gente ia voltar aí na última semana antes do Campeonato Paulista começar. E aí a gente foi, eu não vou dizer pego de surpresa, porque a partir do momento que o Fernando Diniz é escolhido para deixar a seleção, evidentemente o nome do Dorival Júnior, sem a perspectiva de um técnico estrangeiro, se tornaria um nome daqueles de linha de frente para serem escolhidos pela CBF. Então, chegamos até essa situação e o São Paulo agora não tem mais um técnico, né, para o início da temporada de 2024. Então a gente está observando o cenário, tentando entender as coisas primeiro, para poder falar, e aí todo mundo vai certamente ter a sua opinião, algumas pessoas já estão dando lá em outras redes sociais, mas vamos lá, basicamente a história é a seguinte, para a gente tentar falar rápido e pensar em algumas possibilidades. Com relação à seleção brasileira, como a CBF, nesse imbróglio todo que está, se viu sem o Ancelotti, que eu até fiz um vídeo para falar, mas eu lembro que eu falava assim, eu queria ver ele vindo. Não estava claro, não mostrou ele assinando o contrato, nada, mas enfim. O Fernando Diniz estava lá, eu não teria, nestas condições, demitido o Fernando Diniz, falando primeiro de seleção. E não é por causa do Dorival. Eu fiz vídeos aqui falando que a campanha do Diniz era ruim, mas com a perspectiva da chegada do Ancelotti para o meio do ano, estava tudo ok. Mudando a perspectiva, acho que você tinha que começar a pensar em trabalhar perdendo o jogo mesmo, enfim, aquele trabalho de meio que de reconstrução, porque teria tempo para isso, né? E acho que aí o próprio Diniz poderia dar certo. Essa era uma visão muito, muito convicta da minha parte. Agora, a CBF fez um julgamento completamente apressado, pegou só os resultados ruins, entendeu? O Diniz não vai dar certo, o Ancelotti não vem, a gente precisa de um técnico novo, quem que a gente vai atrás? O nome que estava mais próximo, já desde quando havia deixado o Flamengo em 2022, era o Dorival Júnior, né? Já naquela época o nome dele havia sido cogitado, talvez a demissão dele do Flamengo tenha jogado um pouco de falta de fé na cabeça lá dos dirigentes da CBF, e aí ele acabou não indo, e depois disso foi parar no São Paulo. Mas num cenário de demissão do Diniz, sem perspectiva de técnico estrangeiro, o nome dele naturalmente iria surgir. Bom, aí começou a discussão, São Paulo sem técnico, primeiro o que fazer, segundo muita gente lamentando, e terceiro muita gente discutindo. Vou começar do terceiro ponto para o primeiro, discutindo a atitude do Dorival. De verdade, para mim é meramente profissional. Óbvio que ele poderia ter pensado no São Paulo, claro que eu acho que dá para pensar no São Paulo como instituição grande, sim, né? Porque é quem possa dizer, mas é a seleção brasileira. Bom, o técnico Ancelotti preferiu permanecer no Real Madrid, gerou até uma discussão na semana se o Real Madrid era maior que a seleção brasileira ou não. Eu acho que são coisas diferentes, assim como acho que São Paulo e seleção brasileira são coisas diferentes. Mas os técnicos brasileiros tendem a enxergar a seleção brasileira como topo da carreira. Então, vendo por este aspecto, não acho que é uma traição. É uma escolha profissional. O olhinho brilhou, o cara foi convidado, olhou e falou, pô, eu posso ser o técnico campeão da Copa América em junho, eu posso convocar quem eu quiser, eu posso com esses jogadores montar um time interessante, eu posso tentar ganhar o Hexa. Eu vou entrar para a história, e é verdade. E é verdade. Se ele fez essa leitura, ele está corretíssimo na sua visão de profissional. Vai conseguir? Não sei. Eu acho que os problemas da seleção brasileira não passam só pela qualidade do técnico. Eu sou daqueles que acham que o nosso grupo de jogadores é bom, mas está faltando
peso daquele cara que decide, que ao mesmo tempo comanda o grupo, né? Então, eu não teria tanta convicção assim, mas eu acho que o Dorival tem todo o direito de pensar assim. O segundo aspecto, o aspecto do São Paulo, né? Procurar alguém agora. Não é a coisa mais fácil do mundo. Tem algumas coisas que eu acho que, na minha visão, precisam ser completamente descartadas. Tem uma discussão na internet dizendo que o São Paulo teria convidado o Muricy para assumir o time e que depende de uma autorização da família dele. Cara, eu acho uma temeridade por dois aspectos, por dois motivos. Porque o Muricy, que já foi um técnico vencedor, chegou na idade mais avançada. Alguém vai lembrar, mas o Felipão continuou trabalhando nos últimos anos. O Muricy parou, virou comentarista, e parou porque teve problemas de saúde. E os problemas de saúde, ele mesmo já disse em entrevistas, o fizeram prometer para a família que deixaria a beirada do campo. Pô, eu não acho que ele iria mudar de ideia. Acho até que ele tem vontade, conhecendo o Muricy. Mas acho que ele pesaria isso. E eu acredito que o Muricy... As questões de saúde do Muricy são muito complicadas. Ele precisou parar. Eu não sei qual é o problema de saúde real, assim, mas deu pra gente ver que o afeta de forma grave. Tem problema cardíaco, aí misturado com a questão lá da diverticulite, que ele já tratava. Você já pensou um cara desse, Deus me livre, perder a vida por causa do São Paulo na beira do campo? Seria uma tragédia. Agora, óbvio, se ele disser eu quero, né, eu ficaria observando de longe. E assim, o que acontece agora? Bom, o que acontece agora eu acho que São Paulo tem que voltar à sua busca por um técnico de qualidade. O São Paulo tem que agir como um clube grande que é. Clubes grandes hoje vão procurar técnicos de grande qualidade. No Brasil nós não temos, talvez só empregados. Especula-se que o São Paulo teria ido atrás do Antônio Oliveira. Eu gosto, mas o Cuiabá fez jogo duro e é natural que faça. E o São Paulo foi atrás do Juan Pablo Vojvoda do Fortaleza. O Fortaleza fez jogo duro e parece que não deu. Tudo é muito novo ainda, né? Mas eu apostaria nesses dois na ordem. Primeiro Vojvoda, depois Oliveira. Tem a questão do Rogério, que é mais polêmica, porque ele saiu do time num momento ruim. Tem muita gente que não acredita que trazê-lo agora seria bom, e ele também está empregado. Eu sou um cara que gosta do Rogério, mas eu compreendo se o São Paulo não for atrás, e acho que a torcida, parte dela, não vai querer mesmo. E aí tem que buscar fora. E aí tem que estudar o mercado. E aí, observando o mercado, a gente tem algumas opções assim. Tem o Crespo, que já esteve aqui, mas está empregado também, e não deve ser fácil tirá-lo dos Emirados Árabes, a menos que ele queira voltar ao São Paulo. Tem esse negócio de coração, não sei como é que funciona isso com ele. Tem uma grande novidade aqui na América do Sul, que é o Gabriel Milito, argentino também, ex-atacante, grande jogador, e que está começando sua carreira de técnico e que tem resultados muito interessantes, e tem convicções de jogo muito interessantes também, que me agradam muito. É um técnico do equilíbrio, ele é muito interessante porque ele monta times para propor jogo e sabe se defender bem. Tem o Zubeldia, que é o técnico atual da LDU, mas que dizem deve assumir uma seleção. Gosto muito, iria atrás. E aí é questão de... Tem uma nota muito aleatória que surgiu ontem à noite falando do André Vilas Boas, aquele português que o São Paulo já buscou lá atrás, era caríssimo. Talvez a vantagem de agora é que ele não tem clube para treinar, ele está sem contrato. Mas precisa ver quanto o cara quer para vir para o Brasil e se ele está naquele nível ainda, né? Enfim, estão postas as possibilidades. O prejuízo inicial é o elenco está lá para ser trabalhado pelo Dorival, inclusive com as dispensas que o Dorival tinha colocado no papel, e esse elenco hoje não tem um comandante. Tem o Milton Cruz, que, vamos combinar, não dá, né? Não dá. A gente sabe que não dá.
Tem aquelas coisas dos amigos do Milton Cruz, o Neto gosta, o outro Beltrano gosta. É gente que gosta da figura, porque trabalhou com ele, jogou com ele. Isso é uma coisa. A outra coisa é o Milton Cruz técnico de futebol, que a gente sabe não funciona. E a gente sabe que está no São Paulo porque, enfim, além de terminar com um processo trabalhista, deu a ele também a possibilidade de trabalhar, porque ele não estava conseguindo, uma mão lavou a outra aí. Não é o cara, mas nem de longe para tocar um projeto. É um cara que eu diria que é ruim até para começar o trabalho do time no campeonato estadual. Então, São Paulo não pode perder tempo. Acho que o momento do campeonato estadual permite que o técnico chegue nas primeiras rodadas. Não precisa ser amanhã, mas é claro que se for é melhor. Mas a preocupação evidente é como é que esse time vai enfrentar a Libertadores da América, como é que esse time vai enfrentar o Campeonato Brasileiro. Aí tem Copa do Brasil e tal, Supercopa a gente sabe que é um jogo só, aquela coisa toda. Mas essas duas preocupações iniciais, Libertadores e Brasileiro, tem que estar no radar e tem que ser alguém que sirva muito para fazer esse tipo de trabalho. É isso, gente. Vamos continuar acompanhando aqui. Se tiver novidade, a gente volta a postar para falar com todo mundo aí. Valeu!